As mulheres pintam seus rostos com pó de casca de árvore como maquiagem natural. Os mortos são trazidos para dançar com os vivos. As árvores crescem de cabeça para baixo. A terra esconde safiras e a vida diária é governada por tabus misteriosos. Bem-vindo a Madagascar, uma ilha onde nada de comum permanece comum. Descubra agora com Explorar Mundo. 1. A arte facial única das mulheres malgaches, Mazonjoane. Em toda Madagascar, especialmente em regiões costeiras como Nosy Be e Diego Soares, as mulheres usam uma máscara facial bonita e significativa chamada Mazonjoane. Esta pasta amarelada, feita da casca moída de uma árvore especial, geralmente do sândalo indiano ou de espécies endêmicas locais, é misturada com água e aplicada em desenhos florais ou geométricos. Mas Mazonjoane é mais do que apenas maquiagem. É um símbolo de tradição, proteção e orgulho. A pasta protege a pele do sol tropical forte, ajuda a prevenir acne e irritação e mantém o rosto fresco no calor. Também é um repelente de insetos natural. Gerações de mulheres malgaches transmitiram esta técnica não apenas como cuidado com a pele, mas como uma expressão de identidade. As mulheres costumam pintar seus rostos enquanto conversam em grupos, unindo-se através do ritual compartilhado. Durante festivais ou eventos especiais, o Mazonjoane torna-se ainda mais elaborado, com padrões que refletem a herança cultural, a beleza pessoal ou até mesmo estados emocionais. Num mundo onde a beleza é muitas vezes comercializada, esta prática destaca-se como uma forma de arte orgânica e ancestral, celebrando a feminilidade, a natureza e a comunidade. Não se trata apenas de como fica, mas do que significa. Mazonjoane é a face da feminilidade malgache, radiante, resiliente e enraizada na terra. 2. Fade, os tabus culturais que moldam a vida cotidiana. Em Madagascar, a vida é profundamente guiada por um sistema de crenças não escrito, mas poderoso, conhecido como Fade, uma rede de tabus que variam por região, família e tribo. Embora alguns possam parecer misteriosos para os de fora, esses costumes estão embutidos na visão de mundo malgache e refletem uma profunda reverência pelos ancestrais, pela natureza e pelo equilíbrio espiritual. Fade influencia todos os aspectos da vida diária. Por exemplo, em muitas áreas, apontar para um túmulo é considerado altamente desrespeitoso, pois acredita-se que perturba os espíritos dos mortos. Em outras regiões, mulheres grávidas são aconselhadas a não usar chapéus ou comer certos alimentos, com base na sabedoria tradicional destinada a proteger o nascituro. Algumas aldeias proíbem assobiar à noite, temendo que isso possa invocar espíritos errantes ou trazer azar. Certos dias da semana podem ser considerados proibidos para a agricultura, viagens ou realização de cerimônias. Até mesmo gestos têm peso. Oferecer ou receber algo com a mão esquerda é visto como rude ou espiritualmente impuro. Muitos fade são aplicados por anciãos da comunidade e mulheres, que atuam como guardiões culturais. Embora alguns desses tabus estejam desaparecendo lentamente, a maioria dos malgaches ainda os observa com orgulho. Fade não é sobre medo, é sobre respeito. Ele conecta gerações, protege espaços sagrados e une as pessoas à sua terra, ao seu passado e umas às outras. 3. Famadihana, a celebração sagrada de virar os ossos. Em Madagascar, a morte não é vista como uma despedida final. É vista como uma separação temporária. Essa crença ganha vida através de um ritual profundo e alegre chamado Famadihana, ou a virada dos ossos.
É uma cerimônia familiar na qual as pessoas exumam os corpos de seus ancestrais, reembrulham-nos em sudários de seda frescos e celebram sua memória com música, dança e festa. Este ritual normalmente ocorre a cada 5 a 7 anos e é um grande evento. As famílias economizam dinheiro por meses, às vezes anos, para pagar os novos tecidos de sepultamento, comida e músicos. Quando o dia chega, os parentes se reúnem de perto e de longe para abrir os túmulos da família e levantar suavemente os restos mortais dos entes queridos. Os ossos são então carregados acima das cabeças dos membros da família em um desfile animado pela aldeia, acompanhado por canções e tambores tradicionais. Em vez de tristeza, a atmosfera é de alegria e reunião. É uma chance de apresentar os ancestrais a novos membros da família, agradecer-lhes pela proteção e reforçar a conexão entre os vivos e os mortos. Famadihana é uma expressão vívida da espiritualidade malgache, um lembrete de que os ancestrais não são esquecidos. Eles ainda fazem parte da família, ainda observam e ainda são amados. Não se trata apenas de honrar o passado, trata-se de mantê-lo vivo. 4. Lêmures e as lendas que eles carregam. Lêmures, com seus olhos grandes, caudas longas e rostos expressivos, são mais do que apenas os animais mais icônicos de Madagascar. Eles também estão profundamente enraizados na identidade espiritual e nas crenças ancestrais da ilha. Esses primatas únicos não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra, com mais de 100 espécies vivendo nas florestas de Madagascar, desde o minúsculo lêmure-rato até o majestoso sifaka, que salta graciosamente de árvore em árvore. Mas, para o povo malgache, os lêmures não são apenas vida selvagem. Eles são mensageiros, guardiões e, às vezes, até encarnações de ancestrais. Em muitas regiões, ferir ou matar um lêmure é estritamente fade, tabu, pois pode trazer infortúnio ou até a morte. Algumas lendas dizem que os lêmures carregam os espíritos de membros falecidos da família, observando os vivos do alto das árvores. As crianças crescem aprendendo que os lêmures devem ser respeitados e protegidos, não apenas por seu valor ecológico, mas porque fazem parte do legado espiritual da família. Em algumas aldeias, os lêmures são até alimentados por moradores locais ou têm permissão para vagar livremente em torno de templos e casas, tratados com reverência. Infelizmente, o desmatamento e a caça ilegal ainda ameaçam essas criaturas sagradas. Mas graças aos crescentes esforços de conservação, muitos liderados por mulheres locais e anciãos da comunidade, os lêmures estão lentamente reconquistando seu lugar não apenas nas florestas, mas também nos corações das pessoas que acreditam que eles são mais do que animais. Eles são guardiões da alma. 5. Baobás, os pilares vivos da terra. Espalhados pelas planícies secas do oeste de Madagascar, erguem-se os majestosos baobás, conhecidos como as árvores de cabeça para baixo, porque seus troncos grossos e galhos esparsos, semelhantes a raízes, se assemelham a árvores plantadas ao contrário. Esses gigantes antigos têm mais de 30 metros de altura, e alguns se acredita terem mais de 800 anos, testemunhando silenciosamente a ascensão e queda de gerações. Os baobás são maravilhas ecológicas. Seus troncos inchados podem armazenar até 120 mil litros de água, tornando-os uma tábua de salvação durante as estações secas. Para as comunidades locais, eles fornecem sombra, abrigo, comida e até remédios. Suas folhas são usadas na culinária e em remédios fitoterápicos, enquanto seus frutos, chamados de pão de macaco, são ricos em vitamina C e nutrientes. Mas além da praticidade, os baobás são espiritualmente sagrados. Muitas pessoas malgaches acreditam que os baobás são árvores da vida, protetores da terra e lares de espíritos ancestrais.
Os casais costumam visitar os famosos baobás dos amantes, duas árvores que cresceram entrelaçadas, para orar por amor duradouro e fertilidade. Alguns moradores deixam oferendas na base das árvores, tratando-as como templos. As mulheres, especialmente as matriarcas mais velhas, geralmente lideram a contação de histórias sobre os baobás, preservando seu mito, sua história e seu papel na identidade da comunidade. Para os malgaches, os baobás não são apenas árvores, são monumentos vivos, altos, silenciosos, poderosos e profundamente enraizados no coração de Madagascar. 6. Tsingdi, o mundo alienígena, onde você não pode andar descalço. Nas regiões remotas do oeste de Madagascar, encontra-se uma paisagem surreal e de tirar o fôlego chamada Tsingdi de Bemarahae. Uma vasta floresta de pedra de agulhas calcárias irregulares, elevando-se acentuadamente para o céu como lâminas de uma armadura antiga. A palavra Tsing vem da frase malgache, que significa onde não se pode andar descalço. E é fácil perceber por quê. As rochas são afiadas como navalhas, formando uma fortaleza natural de pedra. Formadas ao longo de milhões de anos pela erosão do calcário, pelo vento e pela chuva, as formações Tsingdi estendem-se por cânions, falésias e cavernas escondidas. É um patrimônio mundial da Unesco, não só pela sua beleza dramática, mas também pela sua incrível biodiversidade. Dentro de suas fendas estreitas, vivem espécies encontradas em nenhum outro lugar da Terra, incluindo lêmures raros, morcegos, pássaros e até minúsculos camaleões que se adaptaram a este mundo de bordas afiadas. Explorar o Tsing não é para os fracos de coração. Os visitantes devem subir escadas de aço, atravessar pontes de cordas suspensas e espremer-se por corredores de rocha estreitos. Mas, para o povo malgache, especialmente tribos locais como os Antandroy e Sakalava, o Tsingdi é mais do que apenas uma maravilha geológica. É um lugar sagrado. Certas partes são proibidas devido ao fadi, acreditando-se que abrigam espíritos ou ancestrais antigos. É um mundo que desafia o corpo, desperta a imaginação e nos lembra que a natureza pode ser bela e intocável. 7. Vida sem estradas, a longa jornada para casa. Enquanto Madagascar deslumbra o mundo com suas paisagens, locomover-se na ilha é um desafio em si. Mais de 90% de suas estradas não são pavimentadas, cheias de buracos e muitas vezes intransitáveis durante a estação chuvosa. Nas áreas rurais, onde vive a maior parte da população, o transporte não é apenas difícil, é um teste diário de resistência. As pessoas muitas vezes caminham quilômetros a pé para chegar à escola, mercado ou clínica mais próximos. As mulheres carregam água em baldes na cabeça, equilibram cestos de produtos nos quadris e às vezes caminham por horas sob o sol escaldante apenas para vender vegetais ou arroz. Em algumas aldeias, os únicos veículos são carroças de madeira puxadas por bois zebu, navegando lentamente por trilhas lamacentas e pontes precárias. Para mães grávidas que precisam de cuidados médicos ou crianças tentando chegar a uma escola, a falta de infraestrutura pode ser uma questão de vida ou morte. Em algumas comunidades, não é incomum ouvir falar de pessoas sendo carregadas por quilômetros em macas improvisadas até o hospital mais próximo. No entanto, apesar de tudo, o povo malgache persevera com força silenciosa. Seus pés podem estar descalços, mas seus espíritos são determinados. Em um mundo correndo à frente com rodovias e trens de alta velocidade, Madagascar nos lembra que algumas jornadas ainda são feitas passo a passo, com paciência, resiliência e esperança. 8. Pobreza extrema, força profunda. Apesar de sua rica cultura e maravilhas naturais, Madagascar permanece um dos países mais pobres do mundo.
Mais de 75% de sua população vive com menos de 1,90 por dia, a linha internacional da pobreza. Nas áreas rurais, esse número é ainda maior. Mas o que é mais impressionante não é apenas a pobreza em si. É como o povo malgache a enfrenta com resiliência, criatividade e graça. Muitas famílias vivem em casas artesanais construídas com barro, palha ou materiais reaproveitados. O acesso à água potável, eletricidade e assistência médica é limitado ou inexistente. As crianças frequentemente abandonam a escola para ajudar seus pais nos campos ou no mercado. As refeições podem consistir apenas em arroz e verduras cozidas, mas são compartilhadas generosamente com os hóspedes. As mulheres, em particular, carregam enormes fardos. Elas são mães, agricultoras, cuidadoras, empreendedoras e guardiãs da tradição, tudo ao mesmo tempo. Seja caminhando quilômetros para buscar água, vendendo artesanato ou organizando grupos comunitários de poupança, as mulheres malgaches mantêm suas comunidades unidas com heroísmo silencioso. E, no entanto, em meio a essa dificuldade, há alegria. Risadas nos mercados, música ao pôr do sol, dança depois do trabalho. A pobreza pode definir suas estatísticas, mas não define seu espírito. O povo de Madagascar vive com uma crença inabalável, que a vida, mesmo quando difícil, ainda vale a pena ser celebrada. Todos os dias. 9. Piratas e a Ilha dos Tesouros Escondidos. Muito antes de Madagascar se tornar conhecida por lêmures e baunilha, era infame por algo muito mais sombrio: piratas. No final dos anos 1600 e início dos anos 1700, esta ilha se tornou um esconderijo para alguns dos bandidos mais temidos do mar. Sua costa remota, enseadas secretas e falta de controle europeu a tornaram a base perfeita para reis piratas e marinheiros fugitivos. A pequena ilha de Ile Sainte-Marie, perto da costa leste, já foi um próspero assentamento de piratas. Disse que mais de 1000 piratas viveram aqui, incluindo lendas como William Kidd, Thomas Tew e Henry Avery. Eles construíram casas, casaram-se com mulheres malgaches locais e até formaram repúblicas piratas, onde o ouro roubado era compartilhado igualmente e os líderes eram eleitos por voto. Hoje, os visitantes ainda podem explorar cemitérios de piratas, com lápides em ruínas marcadas por caveiras e ossos cruzados, e ouvir histórias de tesouros enterrados que se diz estarem escondidos sob a areia. Alguns moradores locais acreditam que mapas antigos ainda existem, transmitidos secretamente pelas famílias, esperando que a pessoa certa revele o segredo. Mas, além das lendas, essas histórias refletem algo mais profundo: um fascínio pela liberdade, rebelião e mistério. O passado pirata de Madagascar pode estar envolto em mito, mas adiciona um capítulo emocionante à rica identidade da ilha. Um que confunde a linha entre história e lenda. 10. A riqueza escondida de Madagascar, baunilha e safiras. Madagascar é uma terra rica em tesouros naturais, não apenas em suas paisagens e vida selvagem, mas também em commodities que o mundo anseia. É o maior exportador mundial de baunilha natural, produzindo mais de 80% do fornecimento global. Suas exuberantes regiões do norte cultivam as preciosas vagens que aromatizam sorvetes, chocolates e perfumes em todos os continentes. No entanto, paradoxalmente, a maioria dos produtores de baunilha malgaches vive em extrema pobreza, vulnerável a quedas de preços e à exploração por intermediários. Mas a baunilha não é o único tesouro. Madagascar também é uma das principais fontes mundiais de safiras, gemas azuis brilhantes enterradas sob sua terra vermelha. Em lugares como Ilakaka, pequenas cidades de mineração surgiram quase da noite para o dia, atraindo milhares de pessoas esperando enriquecer. Alguns conseguem, a maioria não.
As condições de trabalho são duras. Crianças e mulheres cavam e peneiram o cascalho com as mãos nuas sob o sol escaldante. Não há garantias, nem proteções e pouco acesso ao comércio justo. E apesar de exportar milhões em gemas e aromatizantes a cada ano, Madagascar vê pouco reinvestimento em suas próprias comunidades. É um paradoxo, uma ilha de riqueza, cheia de pobreza. Mas movimentos crescentes estão a impulsionar mudanças, capacitando cooperativas locais, acordos comerciais mais justos e maior transparência. Talvez um dia, as riquezas de Madagascar finalmente beneficiem as mãos que as colhem e extraem, não apenas os mercados que servem. Madagascar não é apenas um lugar, é um mundo de maravilhas escondido à vista de todos. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Deixe-me saber nos comentários. E se você gostou da jornada, você sabe o que fazer. Até a próxima. Mantenha-se curioso.